Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica e Oli Tóquio 2020, favoritos para Tóquio 2020, e também do canal do YouTube Sovurs, retornando para a terceira parte do vídeo sobre esse livro, Olímpia 1960, de Jürgen der Welt in Rome und Squaw Valley. Já aqui no atletismo, passamos já essa parte dos 1.500 e dos 800 metros, e vamos para os 3.000 metros com obstáculos. Vitória do polonês Zdzisław Krychowiak, conquistou a medalha de ouro à frente dos soviéticos, o Nikolai Sokolov e o Semyon Rizhishkin. Nesse desenho, a localização das barreiras, né, na verdade dos obstáculos, porque a barreira no atletismo ela é leve, a hora que o atleta bate ela cai. O obstáculo não, o obstáculo é mais pesado e ocupa várias raias, ao contrário das barreiras que são distribuídas, cada atleta tem as suas barreiras em sua respectiva raia. Aqui a premiação da prova, a medalha de ouro do polonês, e o Sokolov e o Rizhishkin são até parecidos, recebendo suas medalhas de prata e de bronze. A Polônia obteve a vitória nessa prova também em 1980, com Bronislaw Malinowski. A prova de 5.000 metros, vencida pelo neozelandês Murray Halberg, e aqui com Hans Brodowski, da Alemanha. Medalha de bronze ficou com o polonês, o Zimny, Kazimierz Zimny, conquistou medalha de bronze. A prova dos 10.000 metros, a vitória do soviético Pyotr Bolotnikov, repetiu o feito do compatriota Vladimir Kutz, campeão em 1956, e uma passagem da prova, aqui o Bolotnikov, o Desishyakov, da União Soviética, também o Brodowski. O Desishyakov ficou na 4ª colocação, atrás do australiano David Power. Aqui o grande Pyotr Bolotnikov, e mais uma foto aqui do Bolotnikov, campeão da prova. A competição de marcha, o Donald Thompson venceu a prova de marcha nos 50 quilômetros, e a prova de 20 quilômetros foi vencida pelo soviético Vladimir Golubnitsy. Curioso que Golubnitsy não usou o tradicional uniforme vermelho da União Soviética. Golubnitsy foi um grande marchador, obteve medalha também em 1964, foi campeão em 1968, obteve medalha em 1972, foi um dos grandes nomes da história nessa prova de 20 quilômetros. A prova de maratona, aqui o Abebe Bikila, da Etiópia, correndo descalço, conquistou a medalha de ouro, conseguiu a melhor marca do mundo, 2 horas e 15, conquistou a primeira medalha da história da Etiópia em Jogos Olímpicos. 4 anos depois ele foi bicampeão da prova, de novo com recorde mundial. E em 1968 ele participou machucado, mas não completou a prova. Aqui a Abebe Bikila, novamente, festejando. A medalha de prata ficou com o Marrocos, e a de bronze ficou com a Nova Zelândia. Aqui o grande resultado do etíope Abebe Bikila, que iniciou uma grande tradição, que os etíopes venceram a maratona também em 1968 com Mamo Wout e em 2000 com Gezani Abera. As provas femininas, aqui a prova de salto em distância, a vitória da soviética, essa menorzinha aqui, a Vera Krepkina, que também era uma grande velocista, acompanhada pela Elżbieta Kresinska, que foi a campeã em 1956, e a alemã Hildrun Klaus, conquistou a medalha de bronze. Aí os destaques do lançamento de disco. Já a prova masculina teve a vitória do norte-americano Ralph Boston, derrotou o compatriota, o Irving Robertson, por apenas 1 centímetro. A medalha de bronze ficou com o soviético, com o Igor Terovanessian. Aqui o salto que o alemão Steinbach ficou na 4ª colocação, e aqui o salto do grande Ralph Boston, dos Estados Unidos. O polonês Józef Schmid, vencendo a prova de salto triplo, né, sucedendo ao grande Ademar Ferreira da Silva, do Brasil, campeão em 1952 e 1956. O polonês Józef Schmid
ficou à frente dos soviéticos, Vladimir Goriaev e Witold Kreyer. O Kreyer foi medalha de bronze também nos Jogos de 1956. Aqui no salto em altura, lembrando, o polonês Józef Schmid. Józef Schmid também obteve a medalha de ouro em 1964. O soviético Robert Chavalakadze conquistou a primeira medalha de ouro da União Soviética no salto em altura, ficando à frente do compatriota Valery Brumel e do favorito norte-americano John Thomas. O Valery Brumel foi campeão em 1964. Aqui o grande salto do campeão Robert Chavalakadze, da União Soviética. A prova feminina do salto em altura, uma fácil vitória da romena Yolanda Balas-Soter, que foi uma das grandes competidoras do salto em altura na história. Ela conquistou a medalha de ouro com uma diferença de 14 centímetros em relação à segunda colocada. Saltou 1,85 m contra 1,71 m das adversárias. A Yaroslava Józwiakowska, da Polônia, e a Dorothy Shirley, do Reino Unido. Prova de salto com vara, vencida pelo norte-americano Donald Bragg. Aqui ele está imitando o Tarzan, né? Ele deu um grito semelhante ao do Tarzan. E o competidor alemão Günther Maucher, que não conquistou medalha, acabou na 5ª posição. Mais competições de campo, norte-americano, William Nieder, mantendo a tradição dos Estados Unidos no arremesso de peso, uma prova que os norte-americanos obtiveram todas as medalhas. Nieder foi campeão nessa prova. A medalha de prata ficou com Perry O'Brien, que foi campeão em 52 e 56, e a medalha de bronze foi para Dallas Long. Dallas Long, que 4 anos depois conquistaria a medalha de ouro. Lembrando que os Estados Unidos, de 1952 a 1960, obtiveram 8 das 9 medalhas em jogo. A prova feminina, vencida pela soviética Tamara Press, à frente da alemã Johanna Lüttke, medalha de prata. E a norte-americana Erland Brown conquistou a medalha de bronze. A soviética Tamara Press foi campeã do disco e no peso 4 anos depois em Tóquio. Aqui nos Jogos de Roma obteve a medalha de prata no disco. Outro campeão aqui da União Soviética, Vassily Rudenkov, na prova do martelo, conquistou a primeira medalha de ouro dos soviéticos no martelo, prova que os soviéticos venceriam depois em 1964, 72, 76, 80, 88 e 92. Grande Vassily Rudenkov. Romuald Klein foi o campeão em 1964. Nessa foto, o campeão de 1960, o primeiro soviético campeão no lançamento de martelo, Vassily Rudenkov. Medalha de prata, Gyula Zivotsky, da Hungria, que foi campeão em 68, e o bronze, Tadeusz Ruth, da Polônia. Lembrando que a Polônia hoje possui os melhores lançadores do mundo. Aqui o norte-americano Alfred Water, campeão na prova do lançamento de disco, uma prova que foi integralmente dominada pelos norte-americanos. Medalha de ouro, prata e bronze. Rick Babka, prata, e o Richard Cochran, medalha de bronze. A soviética aqui, a Nina Ponomariova, conquistou a medalha de ouro, ela que com o nome de Nina Romashkova foi a campeã também dos Jogos de 1952 e foi a primeira atleta da União Soviética a conquistar uma medalha em Jogos Olímpicos. A primeira medalha de ouro da União Soviética na história dos Jogos Olímpicos foi conquistada por esta atleta. Na época o nome Nina Romashkova. Em 1960, Nina Ponomariova. Em 1952, campeã como Nina Romashkova e depois como Nina Ponomariova. Obteve medalha de bronze também nos Jogos de 1956. Teve a Tamara Press com a medalha de prata e a Lia Manoliu, da Romênia, com a medalha de bronze. Outra vitória da União Soviética em prova de campo, aqui na prova do dardo, a medalha de ouro para Viktor Tsibulenko. Conquistou uma heróica medalha de ouro, foi medalha de bronze nos Jogos de 1956. Foi seguido pelo alemão Krüger e pelo húngaro Kulcsár. Aqui é o pódio, né? O representante da Alemanha, o Krüger, que foi uma surpresa, e aqui o grande campeão de Tsibulenko. A prova feminina, a vitória da soviética Elvira
Ozolina, à frente da tcheca Dana Zatopkova, campeã de 1952, e de outra soviética, Birut Kaladieni, que conquistou a medalha de bronze. E as soviéticas, Elvira Ozolina, Kaladieni e a grande campeã Zatopkova. Aqui o soviético, Tsibulenko. Grande resultado para a União Soviética. A União Soviética teve uma grande participação olímpica no atletismo nos Jogos de 1960. Foram várias medalhas de ouro, 10 ou 11 medalhas de ouro para os soviéticos. Aqui o campeão do decathlon, Rafer Johnson, mantendo a tradição dos norte-americanos, várias vezes campeões no decathlon, campeões também em 52, 48 com Robert Mathias, 56 com Milton Campbell, e aqui Rafer Johnson conquistando finalmente sua medalha de ouro. Ele foi medalha de prata nos Jogos de 1956. A medalha de prata ficou com o chinês de Formosa, o Yang, e a medalha de bronze com o soviético Kuznetsov. Aqui os medalhistas da prova. Kuznetsov também havia sido medalha de bronze nos Jogos de 56. O salto aqui do Rafer Johnson, completando o salto. Mais fotos, a Hildrun Klaus, da Alemanha. Hildrun Klaus, da Alemanha, medalha de bronze. A soviética, a Krepkina, ganhadora da medalha de ouro. E aqui o grande salto do Rafer Johnson. A sequência do salto do Rafer Johnson, conquistando a medalha de ouro. Não do salto em distância, mas do decathlon. Ele foi campeão no decathlon. Salto em distância foi outro norte-americano, Ralph Boston. Mais competições de atletismo. Aqui o Herbert Elliott partindo para o recorde mundial da prova dos 1.500 metros, seguido pelo Michel Jazzy, da França, e o húngaro Rosavoj, que chegaram ao pódio. Rosavoj foi prata e o Jazzy bronze, uma coisa assim, na prova. O revezamento 4x400, aqui o Otis Davis à frente do Kaufmann, da Alemanha, para conquistar a medalha de ouro. E aqui a passagem dos 800 metros com Peter Snell, que foi o campeão da prova. O Roger Mons está aqui atrás, ó. Esse aqui é da Alemanha. O Roger Mons, da Bélgica, que obteve a medalha de prata, e o George Kerr, das Índias Ocidentais Britânicas, na verdade um jamaicano, conquistou a medalha de bronze. O competidor da Alemanha terminou extenuado a prova de 5.000 metros, e o campeão da prova, Murray Halberg, da Nova Zelândia. Mais provas, a norte-americana, a alemã Jutta Heine, medalha de prata nos 200 metros. A grande, a poderosa, a fantástica Wilma Rudolph, dos Estados Unidos, que não teve adversárias nas provas de velocidade. E aqui uma passagem da prova de 800 metros com a Ulla Donat, da Alemanha, e a Sibikowska, eu não sei se é australiana ou se é britânica. Pode ser que a legenda aqui esteja errada na menção a essa atleta, porque o uniforme aqui parece muito mais um uniforme britânico e australiano do que propriamente um uniforme polonês. A chegada dos 400 metros, aquela chegada dramática do Otis Davis à frente do Karl Kaufmann, da Alemanha. Parece até que o Otis Davis foi surpreendido pela chegada do alemão. E aqui uma outra chegada fantástica dos 400 metros com barreira. 400 metros com barreiras, a medalha de ouro aqui para o Glenn Davis, o bronze para o Howard, dos Estados Unidos, e o Cushman, dos Estados Unidos, ficou com a medalha de prata. Ele deu uma arremetida final aqui e garantiu, saiu da 4ª colocação, né, que é uma das colocações mais ingratas do esporte, né, em termos de conquista de medalha. Saiu de um 4º lugar para uma medalha de prata.
a Vila Olímpica, aqui eu passei entre os dois grandes campeões dos 200 metros, a norte-americana Wilma Rudolph e o italiano Livio Berruti. O pessoal do público aqui se protegendo da chuva, aqui se protegendo do calor. E os competidores do passado e do presente. Uma grande reunião aqui na Vila Olímpica. O Bob Richards, do salto com vara, o campeão em 52, 56 no salto com vara, entrevistando o Alfred Orter, campeão no disco, e o William Eder, campeão do peso. Outra grande figura aqui, o norte-americano Jesse Owens, 4 medalhas de ouro nos Jogos de 1936, que desafiou o Adolf Hitler. Aqui do lado de um outro alemão, o Armin Hari. Curiosamente, o Jesse Owens fez uma grande amizade com o alemão Lutz Long, que ficou com a medalha de prata no salto em distância nos Jogos de 36 e que aconselhou o Jesse Owens a melhorar seus saltos para conseguir a classificação para a final. Um competidor do pentatlo moderno, aqui um sueco, o Sture Eriksson, ao lado do grande Emil Zatopek, 4 medalhas de ouro, uma de prata em Jogos Olímpicos. Os atletas pulando aqui onde usava para molhar a pista. As competições de decathlon, o chinês, o Yang, aguardando os 1.500 metros para tentar obter a medalha. E aqui um soviético, Kutenkov, que foi o melhor no dardo. Depois preciso confirmar se o nome realmente é Kutenkov, porque pode ser uma confusão com o Kuznetsov, que um alemão não chegou ao pódio, mas foi o melhor alemão, Klaus Gregorentz. E a final, a corrida dos 1.500 metros do decathlon, a vitória do Yang à frente do Rafer Johnson. Os dois eram amigos na mesma universidade, tudo, e travaram uma emocionante disputa na prova do decathlon. A medalha de ouro foi para o norte-americano e de prata para o chinês de Formosa. O norte-americano Donald Bragg, campeão no salto com vara, conquistando a medalha de ouro. E a grande romena, a grande competidora, Yolanda Balas, que conquistou a medalha de ouro do salto em altura. As competições de ginástica, aqui o japonês, né, o Takashi Ono, que foi campeão na barra fixa, obteve 6 medalhas nesses jogos, 3 de ouro, uma no salto, uma por equipes na barra fixa, e ele havia sido campeão na barra fixa também nos Jogos de 1956. Foi o primeiro japonês a conquistar medalha de ouro na ginástica artística. Aqui a soviética, Larissa Latinina, que obteve 6 medalhas nesses Jogos Olímpicos, 3 delas de ouro. Foi campeã nos exercícios de solo, no geral individual e por equipes. E a japonesa, essa japonesa aqui, a Keiko Ikeda, não obteve medalha aqui, mas obteve nos Jogos de 64 em casa, em Tóquio. O Japão, sem tradição na ginástica feminina, estava preparando sua equipe para os Jogos de 1964, que foram realizados em Tóquio. Mais competições da ginástica masculina. Aqui o grande soviético Albert Azaryan, campeão nas argolas e medalha de prata por equipes. Nos Jogos 56 também havia sido campeão nas argolas e campeão por equipes. O japonês, o Mitsukuri, realizando um exercício aqui na barra fixa. E o grande Boris Chakhalin, que conquistou 7 medalhas nesses Jogos Olímpicos, 4 delas de ouro. Foi campeão no geral individual, foi campeão no salto sobre o cavalo, dividindo o pódio com o japonês Takashi Ono. Foi campeão nas barras paralelas e no cavalo com alças, onde dividiu o pódio com o finlandês Elgen Ekman. Mais competições de ginástica, aqui os ginastas fazendo a apresentação, a preparação, né, o aquecimento para as competições. Aqui o comentário sobre as provas de ginástica.
uma certa expectativa para o início das provas nessa foto. E aqui o salto do japonês na barra fixa, o Yukio Endo. Yukio Endo foi depois destaque nos Jogos Olímpicos de 1964. Foi o campeão da prova do geral individual em 1964. As competidoras japonesas não obtiveram medalhas. Teve um domínio forte da União Soviética nas provas femininas. A União Soviética ganhou 15 medalhas entre as mulheres, perderam só a medalha de ouro da trave, obtiveram todas as medalhas de prata, todas de bronze individuais, e 5 das 6 medalhas de ouro em disputa. E aqui o italiano, o Carminucci, conquistou medalha de bronze nas barras paralelas. Aqui o solo, o italiano Franco Menichelli, que obteve medalha de bronze no solo, perdeu para o japonês Nobuyuki Aihara, que havia sido medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 1956. E aqui o pódio, Yuri Titov, da União Soviética, medalha de prata, Nobuyuki Aihara, do Japão, ouro, e Franco Menichelli, da Itália, medalha de bronze. Grande Franco Menichelli, o italiano Franco Menichelli. Competição de barra fixa, teve a vitória do japonês, o Takashi Ono. Takashi Ono conquistou a medalha de ouro à frente do Masao Takemoto do Japão, e o Boris Sakhalin, da União Soviética, ficou com a medalha de bronze. E aqui nas argolas, a vitória também do soviético Albert Azaryan, campeão também em 1956, à frente do compatriota Boris Sakhalin, e o japonês Takashi Ono e o búlgaro Kapsasov. Grande resultado da União Soviética, 5 medalhas de ouro entre os homens, né? E aqui um empate no cavalo com alças, o Eugen Ekman da Finlândia dividindo a medalha de ouro com o Boris Sakhalin da União Soviética, e a medalha de bronze o japonês Shuji Tsurumi. Mais um pódio com a presença japonesa. Mais uma prova masculina, a prova do salto sobre o cavalo, o soviético Boris Sakhalin, dividindo a medalha de ouro com o japonês Takashi Ono. E a medalha de bronze, o soviético Portnoy, Vladimir Portnoy, conquistou a medalha de bronze. Mais uma premiação de soviético do Boris Sakhalin, aqui na prova do geral individual. Boris Sakhalin, campeão no geral individual, à frente do Takashi Ono, do Japão, do Yuri Titov, da União Soviética. Curioso que o Titov e o Takashi Ono repetiram as posições dos Jogos Olímpicos de 1956. Só que na ocasião a medalha de ouro ficou com o soviético Viktor Tchukharin. Grande resultado aqui. A ginástica feminina. Aqui não nomeia que atleta é essa daqui. E aqui a tcheca, Eva Bozakova, que conquistou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1956 e aqui conquistou a medalha de ouro na trave, superando as competidoras da União Soviética. A Larissa Latinina, que ficou com a medalha de prata, e a medalha de bronze para Sofia Muratova. Eva Bozakova foi a única ginasta que conquistou uma medalha individual que não foi para a União Soviética. Polina Stakhova, soviética, campeã nas barras assimétricas, à frente da Larissa Latinina, prata, e Tamara Liukina, também medalha de prata, de bronze, para a União Soviética. Aqui outra soviética, a Margarita Nikolaeva, que venceu a prova de salto, derrotou a Sofia Muratova e a Larissa Latinina.
E a prova de solo, vencida pela Larissa Lattinina. Larissa Lattinina venceu a prova de solo e também o geral individual. E conquistou também a medalha de ouro por equipes. Larissa Lattinina somou 18 medalhas em sua carreira olímpica. 9 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. Venceu o solo, o geral individual e por equipes, nesses Jogos de 1960. Aqui a competição geral individual também. Medalha de ouro para Larissa Lattinina, prata para Sofia Muratova e bronze para Polina Astachova, que foi a campeã, já mencionada aqui, das barras assimétricas. Astachova foi campeã também nos Jogos Olímpicos de 1964 nas barras assimétricas. Por equipes, a União Soviética obteve a medalha de ouro à frente da Tchecoslováquia e a Romênia fechou o pódio com a medalha de bronze, embora não fosse tão tradicional como passou a ser nos anos 70. E aqui vamos para a competição de futebol. Vou encerrando por aqui. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitóquio 2020, favoritos para Tóquio, e do canal do YouTube Sovurs. Espero que tenham gostado e vamos a seguir com mais um vídeo. Obrigado, até o próximo vídeo.